Graças e paz, queridos. Graças e paz também para quem está em casa. Quem está em casa, eu só não vou falar que está perdendo, porque está assistindo. Hoje é Olimpíada, né? Mas quem está aqui sabe o quão está gostoso, né? Como o Senhor tem falado conosco através dos louvores e continuará falando através da palavra, né? Vamos continuar essa série, né, que tem como título Até Quando, que é baseada no livro do profeta Abacuque. Então, abram lá em Abacuque, capítulo 3. Vamos ler do versículo 17 até o 19, que é o que já foi cantado aqui essa noite. Quem não achar, irmão, está depois de Naum e antes de Sofonias, tá bom? Facilitou. Então o texto diz assim, aqui está na NVI, tá? Algumas versões vão estar diferentes. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Irmãos, antes de propriamente começar a expor os versículos do capítulo 3, uma coisa que eu acho muito importante é nós começarmos a entrar na história, para entender como que o profeta Abacuque chegou nesse grau de confiança. Então a história ela vai mostrar muitas coisas que vão dar base para você falar, agora eu entendo por que esse homem tinha tamanha fé. E para a gente entender isso, a gente vai voltar lá em Salomão, para entender tudo isso que está acontecendo. E a gente sabe que Salomão foi o terceiro rei de Israel, e reinou por 40 anos. Após o reinado de Salomão, aconteceu a divisão do reino, por volta do ano 930 a.C. Todas as datas que eu vou falar aqui é antes de Cristo. Devido a uma crise política, a parte norte de Israel reclamava dos impostos que eram muito altos. Hoje em dia nem acontece isso, né, irmãos? Então, essa história já é velha. Então, o reino ele foi dividido em reino do norte, que tinha Samaria como capital, e era chamado de Israel. E o reino do sul, que tinha Jerusalém como capital, e era chamado de Judá. Os reinos passaram por uma sucessão de reis, que em sua grande parte foram desagradando a Deus. Foram poucos os reis que fizeram bons governos. Então, tudo isso aconteceu até chegar à época dos cativeiros, onde foram totalmente dominados por povos pagãos. Então, Israel, que tinha seus reis, tinha autonomia, perdeu toda a autonomia de sua monarquia. E o primeiro cativeiro que foi o cativeiro da Assíria. Ele ocorreu em duas fases. A primeira em 734 e a segunda em 722, que foi quando a cidade de Samaria foi destruída pelos assírios e o reino deixou de existir. Então, uma parte do povo de Israel foi levada para a Síria. Agora, cerca de um pouco mais de um século, teve o segundo cativeiro, que talvez seja o mais conhecido da maioria, que é o cativeiro babilônico. Mais ou menos em 606, 605,
ocorreu a primeira deportação para a Babilônia. Estima-se que um pequeno grupo de pessoas foram levadas cativas, e dentre estas pessoas estavam um tal de Daniel e os seus 3 amigos. A segunda deportação ocorreu em 597. O templo de Jerusalém foi saqueado, mas não tinha ainda sido destruído. Nesta ocasião da segunda deportação, cerca de 10.000 pessoas foram levadas a cativeiro, inclusive o profeta Ezequiel. A terceira deportação, e a mais terrível delas, foi uma destruição total para Israel. Em 587, mais ou menos 586, quando ocorreu a queda de Judá. Dessa vez foi que o templo de Salomão em Jerusalém foi totalmente destruído e a dinastia de Davi chegou ao fim. 70 anos depois, esse povo que tinha ido ao cativeiro da Babilônia seriam libertos por meio do Império Persa. Então, essa história que a gente vai falar aqui esta noite acontece em meio a toda essa turbulência, possivelmente situado um pouco antes da invasão dos babilônicos, entre o ano 625 e o ano 605. Não dá para saber ao certo, porque a Bíblia não especifica, não deixa claro, mas também sabemos que Abacuque era possivelmente um contemporâneo dos profetas Naum, Sofonias e Jeremias. Então, Abacuque está vivendo nesse tempo tranquilão, calmo, né? Não está acontecendo nada. Que nada, irmão, está um caldeirão, Israel está pegando fogo. Algumas características importantes do livro de Abacuque, no qual nós sabemos pouco, pois há poucas informações sobre a sua vida. Das poucas informações que nós temos, sabemos que ele era um profeta. Isso é claro porque é dito no primeiro capítulo, em seu primeiro versículo. Só que Abacuque, ele era um profeta diferente do tradicional. Normalmente o profeta ouve de Deus e anuncia ao povo. É isso que a gente vê na maioria dos casos. Só que Abacuque, ele vê o que está acontecendo com o povo e ele vai questionar a Deus sobre tudo o que está acontecendo. Agora, uma curiosidade. O nome Abacuque, ele vem de uma raiz hebraica que significa abraçar. Então, se alguém aí pedir um Abacuque, irmão, não dê, está em pandemia, tá? A não ser que seja um namorado, um noivo, alguém próximo, né? Mas não cai nessa historinha, do Abacuque não, hein? Uma coisa fica clara. Abacuque, certamente, por tudo que a gente vê em seu livro, ele é um grande poeta e possuía consideráveis habilidades literárias, a ponto de escrever este terceiro capítulo com maestria. Mas antes de nós entrarmos no texto, precisamos dar uma passada na estrutura do livro, para entendermos como o profeta chegou a uma conclusão tão confiante da pessoa de Deus. Então, a estrutura do livro, da qual vocês já tiveram aqui o primeiro e o segundo estudo, a estrutura do livro de Abacuque ela é bem objetiva. Os capítulos 1 e 2 apresentam 2 perguntas que são levadas por Abacuque a Deus, e cada uma delas é seguida por uma resposta do Senhor. A primeira pergunta que é feita, que está no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, Abacuque pergunta sobre a tolerância de Deus em relação ao pecado, à violência e especialmente a injustiça que havia internamente entre o povo de Israel. O povo não obedecia mais à lei mosaica e estava distante de Deus. Aí Deus responde: calma, Abacuque, eu vou lidar com isso. Só que eu vou usar um império caldeu ou babilônico, que é o mesmo, como instrumento para julgar o meu povo.
Mas isso levanta um problema moral na cabeça de Abacuque. Como Deus, que é totalmente santo, pode usar como instrumento de juízo um povo mais cruel e desumano do que aquele que está sendo punido? E no capítulo 2, versículo 1, essa pergunta incomoda tanto Abacuque que fala que ele aguarda com muita expectativa a segunda resposta do Senhor. E essa resposta vem com a promessa de Deus, falando que vai julgar a Babilônia no tempo determinado. Então Abacuque ouve tudo isso no capítulo 1 e no capítulo 2, uma conversa, ele bate um papo com Deus. E no capítulo 3, então, Abacuque responde essa garantia de justiça e do amor de Deus com um salmo de adoração, que é o capítulo 3. O tema principal, o tema central deste livro, encontra-se no capítulo 2, versículo 4, que é bem conhecido dos irmãos, que diz: o justo viverá pela fé, ou o justo viverá pela sua fidelidade. Este é o tema central, isso tem que ficar claro na nossa mente. E o capítulo 3, do qual nós vamos estudar esta noite, ele mostra como a fé, essa fé do profeta é caracterizada. Diferente dos 2 primeiros capítulos, que o profeta usa expressões, até quando, Senhor? Mas como pode? Que mostra a sua indignação pelos desígnios que vinham acontecendo. Agora no capítulo 3 ele vai usar a expressão, ainda que, ou mesmo que tal circunstância me sobrevenha. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor e me exultarei na sua salvação. Apenas uma observação também sobre a questão de o justo viverá pela fé. Abacuque entendia que o justo é a pessoa reta, que obedece à lei. Ele ainda, irmãos, é óbvio, ele não tinha a plenitude da revelação da qual nós temos. O apóstolo Paulo vai ensinar que não há um justo sequer. Aí você fala, nossa, o justo viverá pela fé, e Paulo fala, não tem um justo. E agora? Paulo vai falar isso em Romanos 3:10, que não há um justo sequer. E ele repete esse versículo de Abacuque, que o justo viverá pela fé, em Romanos 1:17. E olha o que ele diz lá em Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que é do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui a gente entende que a justiça de Deus revelada no Evangelho é Jesus Cristo. É Ele quem nos justifica e é Ele quem será o nosso advogado e juiz do mundo. Nossa fé é baseada na pessoa de Jesus. Quem crê em Jesus será salvo, e quem não crê será condenado. A justiça de Jesus é imputada em nossa vida, ela é colocada em nossa conta. E somos considerados justos diante de Deus. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Assim, nós aprendemos que a nossa vida não deve ser pautada pela circunstância, e sim pelo amor e pela fé naquele que nos salvou. Tudo isso é ensinado no capítulo 1 e 2, e agora eu vou fazer um jabá. No YouTube tem o vídeo do primeiro capítulo, Gregory? Que o Israel Massacorati pregou. E ele explica muito a questão do amadurecimento da fé, que devemos buscar uma melhor compreensão. E também tem um vídeo do André Castilho,
que pregou o 2º capítulo de Abacuque, que ele falou da fé que resulta na prática. E agora sim a gente vai entrar nesse 3º capítulo, e você vai ver que no primeiro versículo, ele começa falando que é uma oração em forma de canto ou uma confissão em outras versões. Este capítulo é um salmo de louvor. Abacuque entende tudo o que está acontecendo na sua vida, e é isso que a gente vai destacar aqui. Destacaremos 4 pontos da fé de Abacuque, que serve como exemplo para a nossa fé. Então nós vamos destacar aí o primeiro ponto. A primeira coisa que aprendemos é que a nossa fé deve ser baseada na pessoa de Deus. E isso se encontra no versículo 2, na parte A, que diz: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Abacuque está começando a falar que ouviu falar da fama de Deus. Isso aqui nós devemos aprender, devemos conhecer o Deus que nós servimos. Caso contrário, nós teremos insucesso na nossa caminhada. Abacuque só experimentou isso, esse entendimento, após questionar a Deus sobre os problemas que havia na nação de Israel. Ele juntou tudo isso, todas essas informações que ele havia ouvido falar desse Deus antigamente, o que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, e com todos aqueles que ele chamou, e ele juntou com aquela experiência que ele teve ali de conversa, de relacionamento. Agora a pergunta que eu quero fazer para os irmãos: você, como cristão, como alguém que serve a Deus, você tem apresentado os seus problemas, as suas dúvidas, as suas aflições, as suas crises existenciais diante de Deus? Ou você fica apenas reclamando e murmurando? Nada acontece na minha vida, ah, meu Deus. Apresente os seus problemas. Abacuque juntou o que ouviu falar, ou seja, essa fama de Deus com a sua experiência pessoal. Que não venhamos conhecer Deus só de ouvir falar, mas que nós possamos dizer como Jó: agora os meus olhos te veem. Outra pergunta que eu quero fazer para você: os seus olhos da fé conseguem enxergar que Deus age na sua vida nos mínimos detalhes? Se sim, glória a Deus. Se não, você precisa melhorar seu relacionamento com Deus. E este livro de Abacuque mostra justamente isso, o processo de amadurecimento da fé, em melhorar a compreensão da pessoa, da vontade e da soberania de Deus. Então a primeira coisa é que nossa fé deve ser baseada na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A segunda coisa é que a nossa fé deve ser baseada na soberania de Deus sobre toda a história. Capítulo 3, versículo 2, parte B, diz assim: realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Em outras Bíblias vai estar: aviva a tua obra. Faze-as conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra da misericórdia. Abacuque, ele reconhece, isso é muito importante, que o avivamento da obra de Deus depende totalmente do Senhor. E ele pede por misericórdia, para que Deus faça com que o seu povo reconheça a sua vontade. Ele vivia em uma época, como eu já disse, em que a obra de Deus era feita de forma relaxada. Ninguém se atentava à lei do Senhor.
Por isso o pecado e a justiça prevaleciam. Então nós devemos entender que nesse grande trama, onde Deus é o Senhor da história, nós também somos personagens deste enredo. Porém, apenas reconhecendo o poder de Deus, também na nossa história, é que poderemos viver menos ansiosos. Deus é o dono da história. Dentro desta grande história existem as nossas histórias e Ele é o Senhor da nossa vida. Deus sabe com quem você vai namorar. Deus sabe com quem você vai casar. Sabe, não sabe? Você sabe disso. Deus sabe quantos filhos você terá e os nomes deles. Deus sabe onde será a sua casa, qual carro que você vai ter, ou se você não vai ter. Deus sabe cada um dos seus sofrimentos e pecados. E além de saber isso, Ele sabe o que você precisa para superar todas essas coisas. Deus sabe o dia da sua morte. Por que eu falei tudo isso? Porque eu quero deixar claro que a sua história está nas mãos de Deus. Por mais que nessa trama você não saiba a próxima cena, confie no autor. Confie nas promessas. Confie que o justo viverá pela fé. Deus é o dono da história. E nós devemos saber, confiar, pôr a nossa fé no dono desta história. Terceira coisa, nossa fé deve ser baseada nos atos de Deus. Do versículo 3 até o versículo 15, Abacuque vai mostrar de forma poética como Deus agiu para libertar o povo do Egito. Como ele usou a natureza para vencer os seus inimigos, através de pragas até a abertura do mar para o povo passar. O profeta cita esses feitos de forma poética. E é bonito, vamos ler do 3 ao 15. Olha o que o texto diz. Continuando o que a gente já falou do versículo 2. Versículo 3. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã. Essas regiões aqui são próximas do Monte Sinai, aonde Deus se revela para Moisés. Sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele. Doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Via a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas nas tendas de Midian, que são povos. Eram com os rios que estavam irados, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas, fendestes a terra com rios. Os montes te viram e se contorceram. Torrentes de água desceram com violência. O abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andastes a passos largos, por toda a terra e com indignação pisoteastes as nações. Saíste para salvar o teu povo e para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia,
Tu o desnudastes da cabeça aos pés. Com suas próprias flechas lhe atravessasse a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer. Como se estiveste prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisastes o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Olha o que ele termina falando. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ele mostra a obra que Deus fez no Êxodo, quando atravessou o Mar Vermelho. E com muita soberania, usou a natureza para os seus propósitos. Aqui, nós devemos aprender que nós não devemos esquecer do que Deus tem feito na nossa vida até os dias de hoje. Não podemos esquecer da onde Deus nos tirou. E se talvez na sua cabeça você pensou em coisas materiais ou em alguma conquista, isso também deve ser levado em conta. Mas isso não é o principal. Nós podemos ver isso, o principal ato de Deus na nossa vida, descrito em Colossenses 1, versículo 13 e 14, que vai muito de encontro com o vídeo que o Gregory passou no começo. E o texto diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse é o nosso êxodo. Essa é a nossa libertação dos pecados. Esse é o maior milagre que nós podemos testemunhar. Quem éramos nós outrora? Nem povo de Deus nós éramos. Mas agora, nós que estamos aqui e que recebemos o Senhor como Salvador e Senhor da nossa vida, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nada, mas nada do que nós fizermos em vida, ou até na eternidade, retribuirá tudo o que Deus faz e fez por nós. Que nós não venhamos esquecer nada, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Então a nossa fé tem que ser uma fé firmada e baseada nos atos que Deus tem na nossa vida. Não podemos esquecer, devemos ser pessoas que lembram de tudo o que Deus faz na nossa vida. Quarta coisa e última, para encerrar, baseada nas 3 anteriores. Uma vez que nós conhecemos a pessoa de Deus, o seu senhorio na história, como foi dito, e reconhecemos os seus atos, podemos dizer com confiança que a nossa vida não depende das circunstâncias, e sim da soberania do nosso Senhor. O profeta diz aí no versículo 16, que ele ouviu tudo isso sobre o Êxodo. E como eu já disse anteriormente, ele juntou com a experiência que ele teve. E ao ouvir tudo isso e juntar com a experiência que ele teve, o íntimo dele estremeceu. Está lá no versículo 16. E os lábios dele tremeram, os ossos desfaleceram, as pernas vacilaram, porque assim agora ele estava entendendo a vontade de Deus. E ele podia esperar o dia da desgraça que viria sobre Israel. E aqui nós entendemos que quanto mais nós temos um relacionamento íntimo com Deus,
mais nós teremos temor. Mas esse temor não é medo. Não nos afasta de Deus. Pelo contrário, esse temor nos dá tranquilidade. A ponto de, mesmo em meio à desgraça que vem sobre a nossa vida, a gente não desanima, pois nós esperamos no Senhor. Já viu aquele crente na desgraça, você fala, meu Deus, como que está tranquilo assim? É uma fé amadurecida, é uma fé baseada na pessoa, é uma fé baseada na história, é uma fé baseada nos atos. Só assim, só desta forma, com tudo isso que aconteceu, é que Abacuque pode chegar nos versículos 17 e 18. Tem gente que quer chegar no versículo 17 e 18 e começou agora na fé. Ninguém começa. É um processo de amadurecimento. E só então o profeta chega a dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da videira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Agora eu li na versão Nova Almeida, né, para exemplificar melhor ainda esses versículos. Abacuque percebe que seguramente ele podia depositar a sua fé na graça de Deus, não apenas em questões de sobrevivência nacional, mas também de bem-estar e até mesmo da existência pessoal. A maior parte do seu sustento e sustento do povo provinha de figos, uvas, azeitonas e outros produtos da lavoura, bem como da criação de ovelhas, cabra e gado. Embora essas fontes possam se esgotar, o profeta vê que, em última instância, sua própria existência não depende delas, e sim de Deus. Para nós que somos jovens, será que a gente pode chegar um dia e dizer talvez essas coisas aqui? Mas de outra forma, por exemplo, ainda que eu não arrume trabalho, mesmo enviando currículos há um bom tempo, ainda que eu não passe naquela faculdade que eu tanto sonhei, ainda que eu não encontre alguém ou não arrume alguém para namorar nesse momento, abrindo aqui um parênteses, a minha atual esposa, o momento que Deus permitiu eu começar a namorar com ela foi quando eu cheguei na minha vida e falei, Deus, não vou me envolver com mais ninguém e vou esperar no Senhor. Então isso serve como testemunho, colocar nas mãos de Deus e esperar o momento certo. Será que a gente consegue falar, ainda que eu não consiga bens materiais que tanto almejo, ainda que o ministério que eu tanto almejo não se cumpra rapidamente, ainda que aquele filho que eu tanto sonhei não venha agora, ainda que eu pegue Covid, ou que alguém da minha família pegue, ou até mesmo, ainda que a morte me cerque, será que a gente está ou pode chegar nesse momento de amadurecimento da fé a ponto de falar tais coisas? Então nós precisamos, com o tempo, amadurecer a nossa fé, a ponto de falar assim como Abacuque falou. Ainda que tudo isso aconteça, ou essas coisas me faltem, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. As situações da vida nos forjam a ter uma fé cada dia mais firme e confiante nos desígnios do Senhor. O Espírito Santo te forja a melhorar a sua fé, o seu relacionamento, a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra. E os sofrimentos que tem na nossa vida servem para nos colocar no caminho correto, servem para fazer nós crescermos como pessoas.
Ninguém espera que algo de ruim aconteça. Alguém, agora eu estou esperando que aconteça isso. Não, ninguém espera. Mas nós sabemos que vão acontecer em algum momento. E por fim, Abacuque termina dizendo no versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele não dá somente o ânimo para nós suportarmos o sofrimento da vida, mas Ele também mostra o caminho. E no meio do caminho, Ele vai dando vitalidade para nós seguirmos e não pararmos. Abacuque começou lá no capítulo 1, deprimido, com dúvida quanto à retidão de Deus. Como pode um Deus tão grande e santo fazer essas coisas? Mas ele termina o capítulo 3 alegre, na confiança da provisão e do poder sustentador de Deus. Eu não sei se você está ainda em Abacuque 1, ou se você está em Abacuque 2, ou se você já chegou em Abacuque 3. Não importa, cada um de nós tem um processo. Cada um passa por situações diferentes uma das outras. Mas que nessa noite, através da palavra do Senhor, se você estava desanimado, triste, angustiado, ou até mesmo se você estava passando por crises de existência, que o Senhor possa te dar um entendimento de quem é Ele na história e da sua soberania, para que você possa aprender a descansar no Senhor. E se você tiver dúvidas, pergunte a Ele. Se você tem problemas, fale os seus problemas para Deus. Se você tem falta de sabedoria, peça a Ele que Ele dá deliberadamente. Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele, para que assim como o Abacuque, Ele restaure, Ele renove, Ele fortaleça a nossa fé, porque Paulo diz que nós vivemos de fé em fé, e que a gente possa ter a confiança que a gente não precisa fazer nada para alcançar a graça, porque já foi feito tudo por nós, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, eu quero te louvar pela tua palavra. Eu fico alegre porque a tua palavra ela é capaz de ir até o fundo da alma, do espírito, Senhor. E ela é como uma espada que vai no nosso coração e ela renova, Senhor, a nossa vida contigo. Anima os que estão desanimados, alegra os que estão tristes, aqueles que estão talvez desesperados em seu coração, que o Senhor traga o equilíbrio. Que o Senhor ajude a cada um aqui na sua caminhada de fé, a encontrar, Senhor, o caminho certo, o caminho da alegria, o caminho da salvação. Porque o Senhor é o Deus da alegria e o Deus da salvação. Que a gente encontre descanso, Senhor, mesmo em meio a situações que parecem ser impossíveis. Existem situações nas nossas vidas que nos traz desespero, que nos traz impaciência, que nos traz sentimentos que vão colocando a gente no fundo do poço. Mas que o teu Espírito, que é um Espírito de vida, venha fortalecer cada coração, os corações enlutados, os corações, Senhor, despedaçados, os corações despedaçados, os corações que tiveram alguma perca de algum jeito. Que o Senhor possa trazer, Senhor, de volta a esperança. Que a tua justiça esteja sobre a nossa vida. Que ainda que as coisas que nos parecem injustas aos nossos olhos neste momento,
que nós venhamos crer que o Senhor é um Deus justo e que no momento certo o Senhor colocará as coisas no lugar na nossa vida. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos teus dias. Aviva o teu povo, renova, Senhor, relacionamento do teu povo. Que o teu povo não venha ser levado pelas circunstâncias, porque nós cremos num Deus, Senhor, que é o Deus do impossível, o Deus que abriu o mar, o Deus, Pai, que fez milagres, Senhor, no meio da história, o Deus que fez parar guerras e que terminou guerras, o Deus que transforma a água em vinho, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, e o nosso problema não é nada próximo do Deus que nós servimos, que nós possamos pegar os nossos problemas e colocar diante de Deus, sabendo que Ele cuida de tudo, que Ele cuida de todo, Senhor, momento da nossa vida, que Ele conhece, Senhor, nós mesmos antes de nascermos, que Ele conhece o nosso futuro, e que Ele nos colocará em caminhos, Pai, em veredas de justiça. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, pois nós somos tão pecadores, somos tão falhos, desanimamos tão fácil, mas o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo, o Senhor é fiel, o justo viverá pela sua fidelidade, mas nós não somos fiéis, somos infiéis, em muitos momentos falhamos contra Ti, mas perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados, põe a fé genuína no nosso coração, transforma a nossa vida, muda a nossa história. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.